no Evangelho de Romanos, amém, capítulo 10, Romanos capítulo 10, eu queria orar, amém, Romanos capítulo 10, a palavra do Senhor diz, no versículo 14, Romanos 10, 14, diz assim: no entanto, como invocarão aquele em quem não creram? Eu quero ler de novo esse início desse versículo. No entanto, como invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? E como está escrito: como são maravilhosos os pés dos que anunciam boas novas. Como são maravilhosos os pés daqueles que anunciam boas novas. Sabe o que aqui está dizendo, querido? Maravilhosos os pés de quem anuncia boas novas, porque quando tu começa a pregar, quando tu começa a ensinar as boas novas, maravilhas começam a acontecer onde você vai, milagres e prodígios te acompanham. Por quê? Porque coisas maravilhosas você vai presenciar, coisas maravilhosas você vai ver, coisas maravilhosas você vai viver. Por quê? Porque no versículo 17 diz assim: como consequência, a fé vem pelo ouvir as boas novas, e as boas novas vêm pela palavra de Cristo. Toda a Bíblia, ela é inspirada por Deus, ela é apta para a correção, para o ensino. Mas nós que somos filhos de Abraão, que somos descendentes e enxertados em Cristo, nós somos da fé. E a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a verdade, e ouvir sobre e entender, e ter alguém que pregue, que ensine o Evangelho, as boas novas do Evangelho. Aleluia. Porque se você pegar a sua palavra, agora eu quero voltar um pouquinho no que nós estávamos lendo em Romanos capítulo 10, no versículo 9, diz assim: se com a tua boca confessar que Jesus é Senhor, e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Se com a boca confessar e crer em teu coração que Jesus ressuscitou dos mortos, serás salvo. Porque com a boca se crê para a justiça, com a boca se crê para a justiça, com a boca se confessa a obra da cruz, que nós somos justos. É com a boca que se confessa, e isso desce e começa a haver fé no coração. Porque com a boca se confessa para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Conforme diz a Escritura: todo o que nele crê jamais será decepcionado. Todo aquele que crê na obra da cruz não será decepcionado. Querido, por que nós estamos vivendo no meio dessa pandemia e nós estamos vendo as pessoas que vão na igreja decepcionados? Por que nós estamos vendo eles retroceder? Porque eles nunca creram e viveram de fé. Eles estão vivendo de esperança, não estão vivendo na palavra. Queridos, eu quero falar algo para você. Muitas vezes chega uma pessoa e ela fala para mim: pastor, tu podia orar por mim? E na hora eu digo: claro que posso. E daí eu pergunto para a pessoa assim: querido, tu crê que quando eu orar por você, você vai ser curado? Ah, sim, a palavra diz que eu vou ser curado. Na hora eu já sei que não vai ser curado. Eu posso orar, pode vir Paulo, pode vir o João, pode vir Mateus, pode vir Pedro, e pode orar, a pessoa não vai ser curada. Porque as coisas acontecem no reino agora pela fé, e a pessoa já decretou para mim, no jeito dela falar,
que ela tem dúvida. E a dúvida não procede da fé. O medo não procede da fé. Porque quando nós temos Jesus, nós vivemos de fé. O próprio Jesus dentro do nosso coração lança fora todo o medo. Aí a pessoa não entende isso, porque ela acha que vive de fé, ela acha que tem fé, mas ela está vivendo de esperança. Ah, Senhor, eu creio, Pai, que eu vou ser curado. Não vai, porque a Bíblia não diz que a pessoa vai ser curada. A Bíblia diz que ela já foi curada na cruz, que pelas pisaduras foi curada. Pastor, eu queria que tu fizesse uma oração desta maneira. Aí eu converso com a pessoa e ela me bota a dúvida. A palavra que sai da boca dela não é uma palavra que nem Jesus, é uma palavra criacional. Como eu preguei há dias passados, eu falei sobre Gênesis e sobre João capítulo 1, o Evangelho de João, que lá em João diz que no princípio era o verbo, a palavra, e a palavra se fez carne e habitou entre nós. Amém? Mas lá em Gênesis a palavra diz: Deus disse, haja luz. Isso é uma palavra que cria. Deus disse, haja luz, e houve luz. Muitas vezes nós, como cristãos, nós não se colocamos na posição de nós estarmos ali recebendo a palavra e de praticar a palavra. Nós ouvimos a palavra, literalmente ouvimos a palavra, nós nos colocamos, mas queridos, quando chega na posição determinada de praticar a palavra, verdadeiramente as pessoas não querem botar em prática. Outra coisa, elas pegam, elas ouvem a palavra, elas até entendem, mas na primeira situação que aparece, elas não têm determinação, elas não prosseguem, elas querem que haja um Deus que seja um mágico, com uma varinha mágica, e diga sim, sim, salabim, plim, e resolva tudo para a pessoa. Não, querido, Deus, Ele foi para a cruz e Ele consumou uma obra, e Ele disse, está consumado. Mas agora em Mateus capítulo 28, Ele diz, toda a autoridade me é dada nos céus e na terra, agora ide. E Ele pegou e colocou o Espírito Santo para testificar a obra consumada. O Espírito Santo é o advogado consolador. E quando nós entendemos que nós cremos, como eu comecei o culto, crendo, confessando, em Romanos capítulo 10, versículo 9, se com a tua boca confessares que Jesus é Senhor, e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Isso é salvação, querido. Agora, Romanos capítulo 5, versículo 17 diz que aqueles que receberam da transbordante provisão da graça e o dom da justiça reinarão em vida. Agora o crente precisa ser discipulado, precisa ter conhecimento da palavra, ele precisa que esses pés formosos que pregam o Evangelho, como são formosos, Romanos capítulo 10, no versículo 13, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Os pés daqueles que anunciam as boas novas são maravilhosos. Por quê, queridos? Aonde ele vai, ele consegue ver sinais, ele consegue ver maravilhas e ver prodígios, quando se prega as boas novas da cruz. Amém? A palavra dessa noite, querido, é: o que você está fazendo com a sua língua? Para que você está usando a sua língua? Você sabia que o poder da vida e da morte está na língua? O poder da vida e da morte está na língua. Por isso que eu digo, querido, que muitas vezes a pessoa vem pedir uma oração e ela acha que ela vem na igreja, ela pede oração um dia, ela pede oração 2, ela pede oração 3 dias e ela não é curada. Aí muitas vezes ela acha que é o pastor que é fraco. Mas quando eu vou para a palavra, eu vejo Jesus pregando no barco de Pedro, onde Pedro nunca tinha visto Jesus. Ele tinha pescado,
tinha se frustrado, não pegado nada. Mas quando ele ouviu a palavra, ele ouviu Jesus pregando, ele disse: Senhor, no natural, eu sou pescador, mas sobre a tua palavra eu vou lançar as redes. E ele obedeceu ao Senhor Jesus, ele foi nas águas profundas, lançou a rede, e ele viu a maravilha, porque ele depositou fé na palavra de Jesus. Chegava alguém e dizia: Senhor, tu podes me curar? Senhor, tu queres me curar? Seja feito de acordo com a tua fé. Queridos, nós precisamos entender a palavra de Deus, nós precisamos receber a palavra, mas nós precisamos nos apossar dela como nosso direito e começar a declarar, amém? Eu queria que você abrisse a sua palavra lá em Números, no início da Bíblia, em Números capítulo 13. Moisés está no deserto e eles têm uma palavra. A palavra é: Deus vai dar uma terra para vocês que mana leite e mel. Deus vai levar vocês a uma terra prometida, que foi Abraão, e essa terra mana leite e mel. Moisés, em Números capítulo 13, versículo 17, diz: E Moisés enviou-os para verificar a terra de Canaã, e lhe disse: Subi pelo Neguebe, em seguida atravessai a região montanhosa, então observai como é a terra, como é o povo que habita, forte ou fraco, escravo ou numeroso. Se a terra em que vives é boa, o povo é boa, ou a terra é boa ou é ruim, e as cidades em que moram não são cercadas por muros ou fortificadas, se o solo é fértil ou pobre, se existe ali florestas ou não. Sede corajoso, sede corajoso, sede corajoso, trazei algum fruto da terra. Era a época do início da colheita das primeiras uvas. Moisés chama 12 homens, e eu queria que você, se você quiser ler na sua casa, você pode pegar Números capítulo 13, você pode pegar desde o do 1, e você vai ler, cada uma das 12 tribos foi escolhido alguém para ser enviado. Porém, na tribo, que você vai ler no versículo 16, diz: esses são os homens de que Moisés enviou para espiar a terra. E Moisés deu a Oséias, filho de Nun, o nome de Yeshua, Josué. O nome de Josué era Oséias, mas Moisés, ele profetizou algo, Yeshua. Queridos, aqui tem um segredo para a igreja. Como eu queria que a igreja se apossasse disso. Moisés recebeu a palavra em tábuas de pedra, e as tábuas de pedra estavam ali, e ali estavam escritos os 10 mandamentos, tudo que eles deveriam obedecer, em tábuas de pedra. Aqui, Moisés, ele lidera o povo à frente, e ele chega até o Jordão. Há pessoas que dizem assim: Moisés não atravessou o Jordão porque ele desobedeceu, porque ele feriu a rocha. Querido, se fosse por desobedecer, quem é na face da terra que poderia ir para o céu? Ninguém, porque todo mundo, de maneira alguma, ninguém conseguiu obedecer a lei, nem mesmo Moisés. A Bíblia diz que nenhum homem na face da terra conseguiu obedecer a lei. Então não foi por isso que Moisés não conseguiu. Moisés não atravessou o Jordão, porque só Yeshua Hamashira, só Yeshua, só ele pode atravessar aquilo que Adão entregou, que era o que? Ligar novamente o homem com Deus. E por isso ele foi para a cruz, por isso ele veio. Ele, Jesus, obedeceu toda a lei, os 613 mandados, leis cerimoniais, leis
leis cíveis, todas ele obedeceu. Por isso ele venceu a morte e ele rasgou o véu. E hoje eu e você podemos chegar no Santíssimo Lugar, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. E nós podemos chegar ao Pai por Jesus. Por isso que Yeshua, Jesus, ele rompeu e nós podemos chegar ao Pai. O único que poderia atravessar o Jordão era Jesus. E Josué era a sombra de Jesus, aponta para Jesus. Moisés morreu no deserto porque ele era da lei. Jesus nos deu a travessia pelo favor, pela graça. Não é por obras que nós somos salvos, nós somos salvos pela graça, porque graça é um favor, e ele morreu no nosso lugar. Só que o sangue dele é o preço pela dívida que nós tínhamos nas mãos de Satanás, e o sangue de Jesus é o preço que pagou a sua dívida. Para aqueles que estão em Cristo, não há. Romanos 8:1, olha na tua Bíblia, Romanos 8:1 diz assim: portanto agora nenhuma, olha na tua Bíblia, querido, Romanos 8:1, portanto agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Agora eu vou dizer uma coisa: por que muitas vezes a igreja vive debaixo de condenação? Porque ela não aceitou a palavra, ou porque não conhece. Agora, o diabo, ele lança setas, dardos na mente, aí ele vem lançar acusação, ou ele usa a boca de pessoas para lançar acusação sobre as nossas vidas. Mas Deus nos deu a palavra, o escudo da fé, para nós com sabedoria usar a palavra. E a Bíblia diz em Tiago capítulo 4 versículo 7, sujeite a Deus, sujeite a palavra, use a palavra contra o diabo, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Você crê nisso? Aleluia. Esses mesmos espias, 12 homens, e é isso que eu quero trazer para a palavra dessa noite. Esses 12 homens, eles saíram, todos enxergavam, todos ouviam e todos caminhavam, e eles foram e viram a terra. O problema, querido, não está na terra que você está, o problema não está no lugar que você está, o problema é a forma que você está vendo, a forma que a igreja está vendo essa pandemia, a forma que a igreja está vendo a obra da cruz, a forma que a igreja está vendo a palavra, a forma que a igreja do Senhor Jesus está vendo aquela obra consumada. Hoje, querido, as pessoas não aceitam mais a obra da cruz, eles estão colocando o humanismo. Eu preciso fazer, eu preciso ajudar. Eles não recebem a palavra. Eles querem dizer que a obra de Jesus foi falha, ela não foi suficiente, eu preciso fazer algo. Não, querido, nada do que você possa fazer possa ajudar você a ser salvo, a não ser crer, porque a Bíblia diz em João capítulo 3 versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que é o requisito para você ter a vida eterna? Crer. Quando você crê, o Espírito Santo vem para a sua vida. Aí você começa a orar, você começa a pegar a palavra e declarar a palavra sobre a sua vida, e a palavra começa a mudar a sua mente. Metanoia, a palavra arrependimento não tem nada a ver com deixar de pecar com isso. O pecado é terrível, mas a palavra metanoia, arrependimento, não tem nada a ver com pecado. Metanoia no grego, a palavra quer dizer mudança de mente, porque quando a gente crê corretamente, automaticamente a gente vai ter uma vida correta. Você crê nisso? Amém, queridos? Glória a Deus. Esses mesmos homens, no versículo 27, a palavra do Senhor, ela diz assim: e deram o seguinte depoimento a Moisés: fomos à terra a qual nos enviaste, na verdade é terra onde também emana leite e mel. A terra verdadeira era do jeito que Deus tinha prometido. Agora, como é que eles iam entrar na terra? Como é que eles iam chegar no lugar que Deus tinha prometido? Se Deus tinha prometido que ia levar eles a uma terra que manava leite e mel, nada do que tivesse ia impedir eles de ir lá e viver na terra que manava
forma deles, não crer que Deus ia levar eles. Aí foi isso que eles disseram. Olha bem, a terra verdadeiramente mana leite e mel, eis os seus produtos. Trouxeram cachos de uva muito grandes. Contudo, o povo que habita é poderoso. As cidades são fortificadas, muito grandes. Também vimos ali muito gigante, os filhos de Enós. Sabe o que acontece, queridos? Exatamente isso que acontece com a igreja. Exatamente isso que acontece com a igreja. Deus já levou toda a condenação lá na cruz e diz que quem está em Cristo não tem condenação. Mas as pessoas vivem debaixo de condenação. Por quê? Não aceitam perdoar. Querem o perdão de Deus, mas não aceitam perdoar. Querem as bênçãos de Deus, mas não querem obedecer a palavra. Querem viver uma vida farta, mas não querem obedecer princípios. Sabe qual é o dia que vai acontecer? O dia que a pessoa começar a entender a palavra de uma maneira diferente. Versículo 30. Então Caleb fez calar o povo reunido diante de Moisés, e ele diz: subamos, herdamos a terra. E disse: em verdade temos a capacidade de conquistar essa terra. Queridos, há um vírus mortal no Brasil, há um vírus mortal que está aí, mas há algo muito mais terrível do que o vírus vindo na frente. Muitos pais de famílias perderam o emprego, estão no seguro-desemprego, e quando terminar o seguro-desemprego, não tem outro emprego para trabalhar. O que um pai de família, um homem honesto, vai fazer? Pedir para o vizinho que está desempregado? O que nós vamos fazer, queridos? Nos apossar da terra prometida, pegar uma arma, sair por aí e conquistar a terra? Ou nós podemos pegar a palavra de Deus, e nós podemos pegar a palavra de Deus que está lá em 2 Crônicas capítulo 7 versículo 14, e nós podemos dizer: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Mas nós, queridos, temos que entender que Jesus fez uma obra completa. Tudo que nós precisamos para vencer essa situação está em Cristo. Mas a igreja está olhando para o vírus, a igreja está olhando para a situação, a igreja está olhando para o gigante. Mas, querido, existe uma palavra de vitória para nossas vidas. Existe uma palavra que é para mim e para você, amados. Aleluia. E nós precisamos fazer como Josué e Caleb. Aleluia. Se você abrir em Josué capítulo 14, versículo 10, quando eu estou incentivando muitos cristãos a pegar a palavra, a parar de mimimi, momomó, e pegar e ir orar, e botar a palavra de Deus em prática, pegar a palavra e declarar sobre a sua vida, sabe o que muitos pastores estão querendo fazer comigo e outras pessoas? Em Números capítulo 14, versículo 10. Então todo o povo começou a falar em matá-los a pedrada. O que eu tenho recebido de pedrada nos últimos dias, querido? Por quê? Por quê? Porque eu estou falando a verdade? Porque eu digo que lá em 1 Pedro capítulo 2, versículo 24, diz que Jesus já perdoou os nossos pecados, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. A bênção já está ali para nossas vidas, mas eu preciso ir lá, queridos, pegar algo que Jesus consumou e começar a declarar para a minha vida. Alguém tem o Espírito Santo? Alguém tem o Espírito Santo? Olha bem, Romanos capítulo 8, por favor, amados. Romanos capítulo 8, Bíblia, palavra de Deus. Não é o homem que está falando, é Deus que está falando com você essa noite. Romanos capítulo 8, versículo 11. E se o Espírito daquele que ressuscitou dos mortos a Jesus habita em vós, aquele que ressuscitou dos mortos a Cristo Jesus, igualmente nos dará vida a seus corpos mortais por intermédio do Espírito Santo que habita em vós. Se o Espírito Santo habita em você, esse mesmo Espírito, quando você tomar posse da palavra e dizer: o Espírito Santo que ressuscitou a Jesus habita
meu corpo mortal. É isso que a Bíblia está dizendo. Mas pastor, não crê, não vai ser curado. Provavelmente, se não for de Covid, uma hora dessa vai vir outra enfermidade. Por quê? Porque o diabo viu uma terra fértil para lançar as suas mentiras, para lançar os seus dardos. Mas a Bíblia diz, lá em Efésios capítulo 6, que é para nós nos vestir da armadura de Deus, e também o escudo da fé, e também a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Usar a palavra na batalha, querido. Nós precisamos recitar versículos, e eu estou declarando todos os dias, eu tomo esse remédio. Qual é a prova? Qual é o sinal que tu tem o Espírito Santo? O diabo vai dizer, mas tu nem tem o Espírito Santo? Shuri cantanás, terede cantonás, ralabassúria labacantanás. É um dos sinais que eu tenho o Espírito Santo. O diabo é derrotado na minha vida. Diabo, em nome de Jesus, tu está amarrado. Nesta casa existe um outro administrador, e o administrador é Jesus. Não tem mais espaço para ti na minha casa. Sai em nome de Jesus, porque o nome de Jesus está acima de todo nome. Aleluia. Glória a Deus. Amém, queridos? Eu queria que você fosse em Provérbios capítulo 18, por favor. Provérbios capítulo 18. Palavra de Deus. Amém? Quem ama a palavra? Quem ama a palavra de Deus? Aleluia. Provérbios capítulo 18, no versículo 19, a palavra do Senhor diz assim. Provérbios capítulo 18, versículo 19. E muito mais difícil reaver a amizade de um irmão ofendido que conquistar uma cidade fortificada. Você viu o que é o coração de um ser humano, querido? Quando essa pessoa se ofende com Deus, quando essa pessoa se ofende com alguém, quando essa pessoa se sente ressentida, o homem mais sábio do mundo diz que é mais fácil conquistar uma cidade do que o coração dessa pessoa, porque a pessoa tranca o coração e ela não aceita a palavra de Deus chegar. E as discussões são como as grandes portas trancadas de um castelo. Versículo 20: do fruto da boca o coração se fartará, a língua faz todo o corpo responsável pelas consequências de suas palavras. Eu vou ler de novo. A minha Bíblia, talvez a tradução seja diferente, a minha é King James, mas a minha diz assim: do fruto da boca. O que é o fruto das nossas bocas? A palavra, ou palavra de bênção, ou palavra de maldição. Do fruto da boca o coração se farta, a língua faz todo o corpo responsável pela consequência de suas palavras. Versículo 21: a língua tem o poder sobre a vida e sobre a morte. Os que a usam habilmente serão recompensados. Sabe, queridos, muitas vezes a gente usa a palavra para quê? Essa pessoa não tem mais jeito, essa pessoa não adianta, ela não muda nunca, essa criança é assim, mas não é isso que Deus está dizendo. Deus está dizendo que a palavra, ela tem o poder de mudar a situação. Então eu pego a palavra e eu digo: o que eu quero que aquela terra prometida se transforme. Eu pego a palavra de Deus, e a Bíblia diz que quando nós ensinamos os nossos filhos a pregação do Evangelho, quando nós ensinamos a palavra de Deus, a Bíblia diz que os filhos serão uma bênção. Ensina os teus filhos o caminho, quando eles for grandes, eles não se desviarão do caminho. Agora, se os pais estão em casa e negligenciam pegar a Bíblia, tirar um tempo e ensinar os filhos, quando está grande, e se encher de tatuagem, colocar brinco e pegar uma faca e apanhar da polícia, não vem depois dizer que ninguém avisou. É o problema que as pessoas estão negligenciando a palavra de Deus e estão achando que a televisão e o celular. Filho, pega o celular aqui, e ouve ali. Querido, o celular não tem nada de bom para o teu filho. A palavra de Deus tem, e você tem como pai ensinar o seu filho. Aleluia. Como também é na sua vida. Tem uma enfermidade,
começa a dizer: o Espírito Santo está em mim e o Espírito Santo vai trazer vida no meu corpo. A Bíblia diz que se você está passando por um processo, de, por exemplo, você vai num serviço, perde o trabalho, vai lá no outro e perde o trabalho. A Bíblia diz que Jesus se fez maldição no seu lugar. Então está dizendo que você tem que pegar a palavra e dizer: Jesus, tu já cancelou a maldição na minha vida, eu vou para aquele trabalho, eu sou cabeça, eu não sou cauda, e eu vou lá e eu vou me capacitar, eu vou estudar e eu vou tomar posse daquele trabalho e eu vou ser cabeça lá dentro. Aleluia! É isso, queridos, que o homem de Deus e a mulher de Deus tem que fazer. Glória a Deus. Abra sua palavra em Mateus capítulo 12, e eu vou encerrar, amém? Mateus capítulo 12, a palavra santa, santíssima palavra do Senhor Jesus, Cristo de Nazaré, que veio, Yeshua HaMashiach, que veio para nos resgatar, aleluia. Versículo 35: uma boa pessoa tira do seu bom tesouro coisas boas, mas a pessoa má tira do seu tesouro má coisas más. Por isso vos afirmo que toda a palavra fútil que a pessoa disser, dele deverá prestar conta no dia do juízo, porque pelas suas palavras serás absolvido e pelas suas palavras será condenado. Está no poder da nossa boca mudar a história da boa saúde, querido. Eu falo para você, a boa saúde ainda não é um mar de rosas, mas quem lembra da boa saúde há 9 anos atrás? Eu lembro. Às vezes de tarde, tinha dias que tinha tiro em tudo quanto é lugar. Hoje já está muito melhor. Por quê? Porque aqui tem um nome profético: boa saúde. E aqui da boa saúde vai sair muitos profetas que vão impor a mão e muitas pessoas vão ser curadas em nome do Senhor Jesus. Você crê nisso? Aleluia! Por quê? Porque tem alguém que está orando e está declarando que aqui da boa saúde vai sair homens de Deus para pregar pelas nações da terra. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Aleluia! Glória a Deus! Por que eu prego essa palavra, querido? Porque lá em Romanos capítulo 10, versículo 17 diz assim, ó: a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir as boas novas, e as boas novas vêm pela palavra de Cristo. Vou falar de novo: toda a Bíblia, ela é inspirada por Deus, ela é apta para corrigir, mas não para gerar fé. A única coisa que gera fé na sua vida é o Evangelho, porque é boas novas. Se você for a Isaías 61, onde eu comecei o culto, Isaías 61, você vai ver que Jesus veio para anunciar boas novas. Se você for em Lucas capítulo 18, Lucas 4:18, você vai ver que Jesus veio para pregar o Evangelho, e ele incumbiu Paulo de pregar para nós, o povo gentil. Glória a Deus. Eu quero nessa noite que você feche os seus olhos, em nome do Senhor Jesus, e eu quero que você na sua casa, eu quero declarar o poder de Deus sobre a sua vida essa noite, porque a minha boca é uma boca de um profeta, e o profeta está profetizando a palavra do Senhor sobre a sua vida. E se você ouviu essa palavra, e essa palavra gerou fé no seu coração, a palavra do Senhor diz em Romanos capítulo 10, versículo 9: se com a tua boca confessares que Jesus é Senhor, e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Levanta tuas mãos e diz assim: Senhor Jesus, eu confesso com a minha boca que Tu és o Senhor da minha vida, que Tu morreu, Pai amado, para pagar os meus pecados. Senhor Jesus, eu creio dentro do meu coração, Pai, que aquele sangue derramado lá na cruz, Pai, é para me justificar de todo pecado, de toda enfermidade, de toda maldição, em nome do Senhor Jesus. Pelas suas pisaduras fostes sarados. Profetizo vida no Espírito, em nome de Jesus. Se você não ora em línguas, se você não é batizado no Espírito Santo, agora, em nome de Jesus, eu profetizo que você seja batizado no Espírito Santo, e você começa a sentir algo, uma coceira na sua língua, e você entra em ação, e você começa a desejar isso. É o desejo seu de algo que Deus coloca dentro de você, e você começa a falar o que vem na sua boca.
Shuri endecantonas, terendecantonas, alabassuri alabacantanas, Shuri endecantonas, terendecantonas, alabassuri alabacantanas, Shuri cantanas, terendecantonas, alabassuri alabacantanas, xerendecantonas, terendecantonas, e algo poderoso começa a acontecer no teu espírito. E você começa a mudar as palavras da tua boca. Você começa a não viver mais pelo que você enxerga. Você não começa mais a viver pela tua realidade, mas você se aposta da palavra de Deus. E você vira profeta da sua vida. Você vira profeta da sua casa. Você vira profeta do seu bairro. Você vira profeta da sua cidade, do seu estado e da sua nação. E você diz: eu em Novo Hamburgo e o Rio Grande do Sul e o Brasil servimos ao Senhor Jesus. E quando nós desligar esse vírus da terra, será desligado nos céus. E quando nós ligar cura aqui na terra, será ligado nos céus. Por isso eu preciso que alguém que tem o Espírito Santo use de autoridade em nome de Jesus, e levante a sua mão e comece a profetizar e declarar em nome de Jesus Cristo de Nazaré: este vírus, essas enfermidades agora, esses projetos do inferno, em nome de Jesus, eles estão cancelados em nome de Jesus. E algo poderoso de Deus, como um milagre, num estender de mão, como uma luz, vem uma luz que brilha, e vem um milagre, porque milagre, querido, é instantâneo, mas milagre é para quem tem fé, milagre é para quem é terra fértil e quer receber. Por isso eu receba o teu milagre em nome de Jesus. Em nome de Jesus, receba a tua bênção esta noite. Seja abençoado pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo e pela obra maravilhosa da cruz, em nome de Jesus. Eu profetizo favor de Deus, eu profetizo o favor de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus. Queridos, graça e paz sejam multiplicadas na tua vida. Graça e paz sejam multiplicadas na tua vida. Graça e paz sejam multiplicados em nome de Jesus. Ministério Resgatar, resgatando sonhos, resgatando vidas. Seja um resgatador.